Capítulo 31. Nos cerca de 5 anos que haviam se passado desde que eu vira o presidente pela última vez, de tempos em tempos eu lera nos jornais sobre as dificuldades que ele enfrentara, não apenas sua discordância do governo militar nos anos finais da guerra, mas também sua luta para que as forças de ocupação não lhe tirassem a empresa. Não seria surpresa se depois de tanta luta ele tivesse envelhecido muito. Uma foto dele no jornal Yomiuri mostrava uma expressão preocupada em torno de seus olhos, como o vizinho do senhor Arashino, que costumava a toda hora olhar para o céu em busca de bombardeiros. Seja como for, quando o final de semana se aproximava, tive de lembrar a mim mesma de que Nobu nem decidira se traria o presidente. Eu só podia esperar. No sábado, acordei cedo e abri o painel de papel da minha janela para descobrir uma chuva fria batendo na vidraça. Na pequena alameda abaixo, uma jovem criada acabava de se pôr de pé, depois de escorregar nas pedras cobertas de gelo. Era um dia triste e escuro. Tive até medo de ler meu almanaque. Ao meio-dia esfriara ainda mais, e eu podia ver as nuvenzinhas de minha respiração, enquanto almoçava na saleta de recepção, com o som da chuva gélida tamborilando na janela. Várias festas tinham sido canceladas porque as ruas estavam perigosas. Ao cair da noite, titia telefonou a Ishiriki para saber se a festa da Eletrônica Iwamura continuava marcada. A dona nos disse que as linhas telefônicas de Osaka estavam danificadas e ela não tinha como se certificar. Então tomei banho, me vesti e fui até a Ishiriki, apoiada no braço do senhor Beco. Ele usava um par de galochas que tomara emprestado do irmão mais jovem, que tinha a mesma profissão dele, mas trabalhava no distrito de Pontocho. Quando cheguei, a Ishiriki estava um caos. Um cano de água estourara nos alojamentos das criadas e elas estavam tão ocupadas que não consegui que uma só delas prestasse atenção em mim. Fui sozinha pelo corredor até a sala, onde entretivera Nobu e o ministro na semana anterior. Não esperava que houvesse ninguém lá, porque os dois, Nobu e o presidente, teriam de vir de Osaka. Até mesmo Mamerá poderia ter dificuldades em chegar, pois estivera fora da cidade. Antes de abrir os painéis da porta, me ajoelhei por um instante de olhos fechados e com uma das mãos sobre o estômago para me acalmar. De repente me ocorreu que o corredor estava quieto demais. Não ouvia nenhum murmúrio de dentro da sala. Com uma terrível sensação de desapontamento, tive a sensação de que o cômodo estava vazio. Eu ia me levantar e sair, mas decidi abrir a porta mesmo assim. E quando fiz isso ali à mesa, segurando uma revista nas mãos e olhando para mim por cima dos óculos de leitura, estava o presidente. Fiquei tão espantada ao vê-lo que emudeci. Pelos céus, presidente! Consegui dizer por fim. Quem foi que o deixou aqui sozinho? A dona da casa vai ficar muito aborrecida. Foi ela quem me deixou, contou ele fechando a revista. Não imagino o que aconteceu. Nem, ao menos, tem algo para beber. Deixe-me trazer-lhe saquê. E foi isso que ela disse. Desse jeito você também não vai voltar e terei de continuar lendo esta revista a noite toda. Prefiro sua companhia.
Ele tirou os óculos e, enquanto os guardava no bolso, me fitou demoradamente com os olhos estreitados. A ampla sala com paredes de seda amarelo pálidas começou a me parecer pequena quando me levantei para me instalar junto do presidente, pois acho que espaço nenhum poderia conter tudo o que eu sentia. Vê-lo de novo, depois de tanto tempo, evocava mais tristeza que alegria. Por vezes, eu me preocupara, imaginando-o tão envelhecido pela guerra quanto titia. Mesmo do outro lado da sala, percebera nos cantos de seus olhos mais rugas do que eu lembrava. A pele em torno da boca também começara a ficar mais frouxa, embora isso me parecesse conferir dignidade ao seu queixo marcante. Lancei-lhe um olhar enquanto me ajoelhava diante da mesa e vi que ele ainda me observava com ar inexpressivo. Quando eu ia iniciar uma conversa, o presidente falou primeiro. Você continua linda, Sayuri. Ora, presidente, nunca vou acreditar em nada do que me disser. Passei meia hora na minha mesa de maquiagem esta noite para esconder a aparência encovada de minhas faces. Imagino que tenha sofrido bem mais nos últimos anos do que essa perda de peso. Eu certamente sofri. Presidente, se me permite dizer, Nobu-san me contou das dificuldades de sua empresa. Sim, sim, mas não precisamos falar deste assunto. Às vezes sofremos, Sayuri, só ao imaginar que lugar adorável o mundo seria se nossos sonhos se realizassem. Lançou-me aquele sorriso triste que eu achava tão belo, e eu me perdi observando seus lábios perfeitos. Eis uma chance de você usar seu charme para mudarmos de assunto, brincou ele. Eu nem começara a falar quando a porta se abriu e entrou uma merrá com abóbora logo atrás. Fiquei surpresa ao ver a abóbora. Não esperava que ela viesse. Quanto a Mamerra, era evidente que acabava de voltar de Nagoya e correra a Ishiriki, pensando estar terrivelmente atrasada. A primeira coisa que perguntou, depois de saudar o presidente e agradecer-lhe por algo que ele fizera na semana anterior, foi porque Nobu e o ministro não estavam ali. O presidente admitiu que andara questionando o mesmo. Que dia bem estranho foi este, comentou Mamerra. O trem parou fora da estação Kyoto e não conseguíamos sair. Dois rapazes saltaram pela janela. Acho que um deles até se machucou. Depois, quando chegamos a Ishiriki, parecia não haver ninguém aqui. A pobre abóbora estava vagando pelo corredor, perdida. Conhece a abóbora, não conhece, presidente? Eu não a olhara atentamente até então, mas ela usava um kimono cinza extraordinário, bordado abaixo da cintura com vagalumes dourados brilhantes, tendo ao fundo montanhas e a água à luz do luar. Nem o meu, nem o de Mamerra podiam se comparar àquilo. O presidente pareceu achar o traje tão deslumbrante quanto eu, porque ele pediu que se pusesse de pé e o mostrasse. Ela ficou de pé muito modesta e girou uma vez. Imaginei que não podia vir a Ishiriki nos kimonos que costumo usar, disse. A maior parte dos que temos na Ukiá não são muito bonitos, embora os americanos não notem a diferença. Abóbora, se você não fosse tão sincera, podíamos pensar que você se veste sempre assim, disse Mamerra. Está brincando? Nunca usei uma roupa tão linda em minha vida. Tomei-a emprestada de uma Ukiá da minha rua. Você nem imagina o que esperam que eu pague.
Mas como nunca vou ter o dinheiro mesmo, não faz diferença. Pude ver que o presidente estava se divertindo, porque uma geisha nunca comenta um assunto tão vulgar quanto o preço de um kimono na presença do cliente. Mamerra virou para dizer-lhe alguma coisa, mas a abóbora a interrompeu. Achei que teríamos algum figurão aqui. Talvez você estivesse pensando no presidente, falou Mamerra. Não o considera um figurão? Ele é que sabe se é ou não e não precisa que eu lhe diga isso. O presidente olhou para Mamerra e ergueu as sobrancelhas fingindo surpresa. Seja como for, Sayuri tinha me falado num outro sujeito, prosseguiu a abóbora. Sato Noritaka Abóbora, disse o presidente, é vice-ministro das finanças. Ah, conheço esse tal Sato, parece um porcão. Todos nós rimos ao ouvir isso. Ora, abóbora, as coisas que você diz, falou Mamerra. Nesse instante, a porta se abriu e Nobu e o ministro entraram, vermelhos de frio. Atrás deles vinha uma criada carregando uma bandeja com saquê e aperitivos. Nobu tinha o braço em torno do tronco e batia os pés no chão, mas o ministro simplesmente passou por ele e se jogou diante da mesa. Deu um grunhido para a abóbora e inclinou a cabeça de lado, indicando-lhe que se afastasse para que ele se enfiasse do meu lado. Foram feitas as devidas apresentações. Então, ministro, começou a abóbora, aposto que não se lembra de mim, mas sei um monte de coisas a seu respeito. Servi saquê para o ministro e ele despejou tudo na boca, olhando para a abóbora com o que me pareceu um ar de censura. O que você sabe? Perguntou Mamerra. Conte-nos alguma coisa. Sei que o ministro tem uma irmã mais nova, casada com o prefeito de Tóquio, disse a abóbora, e sei que praticava karatê e que uma vez quebrou a mão. O ministro pareceu surpreso. Tudo aquilo devia ser verdade. E conheço uma conhecida sua, prosseguiu a abóbora, Nao Itsuko. Trabalhamos juntas numa fábrica perto de Osaka. Sabe o que ela me contou? O que vocês dois fizeram? Você sabe o que? Algumas vezes. Tive medo de que o ministro se zangasse, mas a expressão dele se abrandou e comecei a ver o que parecia certo orgulho. Ele despejou as últimas gotas de saquê na boca e largou a taça na mesa. Era uma moça bonita aquela Itsuko, era mesmo, disse ele para Nobu com um sorriso contido. Ora, ministro, disse Nobu, nunca imaginei que o senhor tivesse jeito com mulheres. Suas palavras soaram muito sinceras, mas pude ver que mal disfarçava repulsa. Os olhos do presidente passaram pelos meus. Ele parecia estar se divertindo com aquilo. Um momento depois a porta se abriu e entraram 3 criadas com jantar para os homens, e eu estava com fome e tive de desviar os olhos do creme de nozes de ginkgo servido em lindas tigelas de um verde pálido. Mais tarde, as criadas voltaram com pratos de peixe tropical grelhado num leito de agulhas de pinheiro. Nobu deve ter percebido quanto eu parecia faminta, pois insistiu em que eu provasse. Depois o presidente ofereceu um pouco a Mamerra e também a abóbora, que recusou. Não toco neste peixe por nada no mundo, disse ela, não quero nem olhar. Mas qual é o problema? Perguntou Mamerra. Se eu disser, vocês vão rir de mim. Conte, abóbora, pediu Nobu. Por quê? É uma longa história e ninguém vai acreditar. Mentira, falei. Não a estava chamando de mentirosa. Antes de fechar em Guion, tínhamos uma brincadeira chamada Mentira, em que todo mundo tinha de contar 2 histórias, só uma delas sendo verdadeira.
Os outros jogadores tentavam adivinhar qual era. Os que erravam bebiam um copo de saquê. Não estou brincando, disse a abóbora. Então, conte a história do peixe, disse Mamerrá. E não precisa contar outra depois. A abóbora não pareceu feliz com isso, mas, depois de Mamerrá e eu lhe lançarmos olhares sugestivos, ela começou. Tudo bem, é assim. Eu nasci em Sapporo e lá havia um velho pescador que certo dia pegou um peixe muito esquisito que sabia falar. Mamerra e eu nos entreolhamos e caímos na risada. Riam quanto quiserem, disse a abóbora, porque é tudo verdade. Ora, vamos, abóbora, estamos escutando, disse o presidente. Bom, o pescador botou o peixe na mesa para limpá-lo e ele começou a fazer ruídos como os de uma pessoa falando. Só que o pescador não conseguia entender. Chamou outros pescadores e todos escutaram. Logo o peixe estava quase morto, por estar fora d'água. De modo que resolveram matá-lo. Mas então um velho abriu caminho no grupo e disse que entendia cada palavra do peixe, que ele falava russo. Todos nós rimos e até o ministro soltou alguns grunhidos. Quando nos acalmamos, a abóbora protestou. Eu sabia que vocês não iam acreditar, mas é verdade. Quero saber o que o peixe estava dizendo, falou o presidente. Estava quase morto, de modo que ele praticamente sussurrava. Então o velho se inclinou e botou o ouvido junto dos lábios do peixe. Peixes não têm lábios, ressaltei. Tudo bem, junto do, seja lá o que for do peixe, continuou a abóbora, a boca. E o peixe disse, diga que me matem, não tenho mais razão para viver. O peixe que morreu ali, ainda agora, era minha mulher. Então peixes se casam, disse Mamerrá. Tem maridos e esposas. Isso foi antes da guerra, falei. Depois dela não puderam mais se casar porque é muito caro. Ficam só nadando por aí à procura de emprego. E isso foi bem antes da guerra, concordou a abóbora. Muito antes até de minha mãe nascer. Então, como sabe que é verdade? Disse Nobu. O peixe não lhe contou. O peixe morreu ali mesmo. Como podia me contar se eu nem tinha nascido? Além disso, não falo russo. Tudo bem, abóbora, falei. Então, você acha que o peixe do presidente também é um peixe falante? Eu não disse isso. Mas, se parece com aquele peixe falante, eu não o comeria, nem que estivesse morta de fome. Se você ainda não tinha nascido nem sua mãe, disse o presidente, como sabe a cara que o peixe tinha? O senhor sabe como é a cara do primeiro-ministro, não sabe? Rebateu ela. Mas alguma vez o encontrou? Bom, o senhor provavelmente sim. Deixe-me ver um exemplo melhor. O senhor sabe como o imperador é, mas nunca teve a honra de encontrá-lo. O presidente teve esta honra sim, abóbora, disse Nobu. O senhor entendeu. Todo mundo sabe como é o imperador. É isso que estou tentando dizer. Ah, retratos do imperador, ressaltou Nobu. Você não pode ter visto um retrato deste peixe. Mas o peixe é famoso onde me criei. Minha mãe me contou tudo sobre ele, estou lhe dizendo, e ele era a cara desta coisa aí na mesa. Graças a Deus, existe gente como você, abóbora, disse o presidente. Você faz com que todos nós pareçamos muito sem graça. Bem, essa é a minha história e não vou contar outra. Se quiserem brincar de mentira, outro que comece. Eu começo, ofereceu-se Mamerrá. Eis minha primeira história. Quando eu tinha uns 6 anos, saí certa manhã para pegar água no poço de Nossoquiá e ouvi um homem pigarrear e tossir. Vinha de dentro do poço. Acordei a dona da casa e ela veio escutar.
Quando seguramos uma lanterna sobre o poço, não vimos ninguém lá dentro, mas continuamos a ouvi-lo até o sol nascer. Então os ruídos cessaram e nunca mais os ouvimos. A outra história é a verdadeira, disse Nobu, e nem a escutei ainda. Tem de escutar as duas, prosseguiu Mamerra. Eis a segunda. Certa vez fui com várias geishas a Osaka, à casa de Akita Masaishi, um famoso empresário que fizera fortuna antes da guerra. Depois de bebermos e cantarmos por 2 horas, Akita-san adormeceu no tatame e uma das outras geishas nos levou para a sala ao lado e abriu uma grande cômoda cheia de toda sorte de gravuras. Havia xilogravuras pornográficas, incluindo de Hiroshige. Hiroshige nunca fez gravuras pornográficas, disse a Abóbora. Fez sim, Abóbora, disse o presidente. Eu tenho algumas delas. E também, continuou Mamerra, ele tinha toda sorte de retratos de homens e mulheres europeus bem gordos, além de alguns filmes. Eu conheci bem Akita Masaishi, disse o presidente. Ele não teria uma coleção de pornografias. A outra história é a verdadeira. Ora, presidente, disse Nobu, acredita que uma voz de homem saía do poço? Não preciso acreditar. O que interessa é o que Mamerra pensa ser verdade. A Abóbora e o presidente votaram no homem no poço. O ministro e Nobu na pornografia. Eu ouvira as duas antes e sabia que a do homem no poço era a verdadeira. O ministro bebeu sua dose de penalidade, sem se queixar, mas Nobu resmungou o tempo todo, de modo que fizemos com que ele fosse o próximo. Não vou jogar isso, reclamou. Vai jogar ou vai beber um copo a cada rodada como castigo, sentenciou Mamerra. Tudo bem. Vocês querem 2 histórias? Eu vou contar, eis a primeira. Eu tinha um cachorrinho branco chamado Kubo. Certa noite cheguei em casa e o pelo de Kubo estava todo azul. Eu acredito, disse a Abóbora. Deve ter sido pego por algum demônio. Nobu olhou como se não conseguisse entender se a Abóbora falava sério. No dia seguinte, continuou ele, aconteceu de novo, só que dessa vez o pelo estava de um vermelho brilhante. Demônios, sem dúvida, sentenciou a Abóbora. Demônios adoram vermelho, é a cor do sangue. Ouvindo isso, Nobu pareceu realmente zangado. Eis minha segunda história. Na semana passada, cheguei ao escritório tão cedo que minha secretária ainda não tinha chegado. Tudo bem, qual é a verdadeira? Claro que todos escolhemos a secretária, exceto a Abóbora, que teve de beber outra dose de saquê. E não estou falando de uma taça pequena, mas um copo cheio. O ministro a serviu, enchendo gota a gota, depois de o copo já estar abastecido até começar a derramar. Fiquei preocupada só de olhar, pois a Abóbora não era muito forte para álcool. Não posso acreditar que a história do cachorro não seja verdadeira, disse a Abóbora depois de esvaziar o copo. E suas palavras saíram um pouco arrastadas. Como pôde inventar uma coisa dessas? Como pude? O problema é como você pôde acreditar. Cachorros não ficam azuis nem vermelhos e não existem demônios. Foi minha vez de jogar. Minha primeira história é esta. Certa noite, há alguns anos, o ator kabuki Ioegoro ficou muito bêbado e me disse que sempre me achara linda. Essa não é verdadeira, disse a Abóbora. Eu conheço Ioegoro. Eu sei, mas ele me disse que me achava linda e, desde esta noite de tempos em tempos, me manda cartas. No canto de cada uma ele gruda um cabelinho preto crespo. O presidente riu, mas Nobu se endireitou, parecendo zangado, e disse: Esses atores kabuki, que gente irritante! Não entendo. O que quer dizer com um cabelo preto crespo? Interrogou a Abóbora, mas pela sua expressão, pudemos ver que ela compreendera bem naquela hora. Todos ficaram calados esperando minha segunda história.
Eu pensara nela desde o começo, mas estava nervosa, sem saber se era a coisa certa a se fazer. Uma vez, quando criança, comecei, fiquei muito triste e fui às margens do rio Shirakawa a chorar. Quando comecei a história, quase senti que estendia a mão sobre a mesa para tocar a do presidente, porque me parecia que ninguém mais no mundo veria nada inusitado no que eu dissesse. Mas o presidente entenderia esta história tão particular. Ou pelo menos, eu esperava que entendesse. Era como se fosse nosso diálogo mais íntimo. E, enquanto falava, me sentia inundada de calor. Antes de prosseguir, olhei para o presidente na expectativa de que ele me observasse intrigado. Em vez disso, ele parecia não prestar nenhuma atenção. De repente, me senti fútil. Uma menina fazendo pose na rua e descobrindo que ela está vazia. Estou certa de que àquela altura todo mundo na sala se cansara de esperar, porque Mamerá disse: então, prossiga. A abóbora também resmungou alguma coisa, mas não entendi. Vou contar outra história, falei. Vocês se lembram da geisha Okaishi? Morreu num acidente na guerra, muitos anos atrás. Estávamos conversando e ela me disse que sempre tivera receio de que uma pesada caixa de madeira caísse em sua cabeça e a matasse. E foi exatamente assim que ela morreu. Um caixote cheio de lascas de metal caiu de uma prateleira. Eu estivera tão preocupada que não percebera que nenhuma de minhas histórias era falsa. Bem, as duas eram parcialmente verdadeiras, mas não me preocupei muito, porque a maior parte das pessoas blefa nesse jogo. De modo que esperei até o presidente escolher uma história, a de Ioegoro e o cabelo crespo, e disse que era certa. A abóbora e o ministro tiveram de beber saquê como penalidade. Então foi a vez do presidente. Não sou muito bom nesse tipo de jogo, começou. Não tanto quanto vocês, gueixas treinadas para mentir. Presidente, repreendeu Mamerra brincando. Estou preocupado com a abóbora, de modo que vou fazer esta rodada bem simples. Se ela tiver de beber outra dose de saquê, acho que não vai conseguir. Era verdade que a abóbora já tinha dificuldade em focar os olhos. Não acho que estivesse ouvindo o presidente até ele dizer o nome dela. Escute bem, abóbora, eis minha primeira história. Esta noite eu vim a uma festa na casa de chá e xerique. Eis a segunda. Vários dias atrás, um peixe entrou caminhando no meu escritório. Não esqueça. Você talvez acredite em peixes que caminham. Que tal esta? Há vários dias abri a gaveta de minha escrivaninha e um homenzinho uniformizado saltou dela vestido e começou a cantar e a dançar. Então, qual delas é a verdadeira? Não pense que vou acreditar que um homem saltou de sua gaveta, disse a abóbora. Escolha uma das histórias. Qual a verdadeira? A outra, não lembro o que era. Você deveria beber um copo como penalidade por isso, presidente, disse Mamerra. Ao ouvir copo como penalidade, a abóbora deve ter pensado que errara, pois antes que pudéssemos intervir, já bebera meia dose de saquê e não parecia nada bem. O presidente foi o primeiro a notar e tirou o copo de sua mão. Abóbora, você não é um poço sem fundo, disse ele. Ela o fitou tão inexpressiva que ele perguntou se o escutara. Escutou, disse Nobu, mas certamente já não enxerga nada. Vamos, abóbora, chamou o presidente. Vou acompanhá-la até sua casa, ou arrastá-la se for preciso. Mamerra ofereceu ajuda e os dois levaram a abóbora, deixando Nobu e o ministro à mesa comigo. Bem, ministro, disse Nobu, que tal a sua noite? Acho que o ministro estava tão embriagado quanto a abóbora, mas resmungou que a noite fora muito agradável. Muito agradável mesmo, acrescentou, acenando algumas vezes com a cabeça. Depois disso, estendeu o copo de saquê para que eu o enchesse, mas Nobu o arrancou de sua mão.